Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, num dia nervoso no mercado financeiro, com queda da Bolsa expressiva hoje. Para você ter uma ideia, o Ibovespa hoje teve queda acima dos 3%, ou seja, um valor maior do que 3% de queda. O dólar subiu e voltou aos R$ 3,90 no fechamento. A gente não falava de um dólar 3,90 há muito tempo. A explicação para tudo isso é o revés do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que colocou a reforma da Previdência em espera. Ele chegou, inclusive, a ligar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que deixaria a articulação política da reforma da Previdência na Câmara, ele que preside a Câmara e é um aliado do governo nesse aspecto. Isso tudo depois de uma guerra de tweets entre o filho do presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara. O governo bloqueou quase 30 bilhões do orçamento com uma previsão de PIB menor para este ano. A gente fala disso tudo no Cenário Econômico que já está no ar. Bom, foi um dia pesado no mercado financeiro, um dia pesado aqui na Bolsa de Valores, e para explicar tudo isso a gente tem que ir primeiramente às redes sociais. Bom, isso começa lá na quarta-feira para tentar entender um pouco dessa trama toda que fez com que hoje o Ibovespa tivesse uma queda muito forte. E a queda do Ibovespa e a alta do dólar é porque os investidores viram um problema no processo de andamento da reforma da Previdência. Agora, o porquê desse problema eu tento explicar rapidamente agora. Vamos lá. Na quarta-feira, houve uma resposta de Rodrigo Maia a o que ele considerou pressão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que estava defendendo justamente a aprovação, o andamento do projeto dele de anticrime na Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que que Sérgio Moro era um funcionário de Bolsonaro, que ele não falava com o ministro, falava diretamente com o presidente da República. Bom, no dia seguinte, depois, houve uma repercussão dessa história e, obviamente, uma reportagem publicando justamente que haveria, tentando colocar em Rodrigo Maia que ele não estaria interessado no andamento do projeto anticrime na Câmara, porque vai caminhar, em tese caminharia junto com a reforma da Previdência. E aí um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, tuitou em apoio ao ministro Sérgio Moro. Tuitando, na verdade, compartilhando uma reportagem que mostrava justamente a briga entre os dois. Hoje, Rodrigo Maia, irritado com a situação, chegou a dizer, inclusive, em algumas reportagens para vários jornais, e ligou, inclusive, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que deixaria a articulação política da reforma da Previdência. Embora se dissesse favorável, também pelo tweet, ao andamento da reforma, ele disse que é a favor da reforma da Previdência. Bom, nesse bate-rebate, nessa confusão toda, até porque um outro filho do presidente Jair Bolsonaro fez uma citação no Twitter também, ou seja, publicou um post ali em apoio a Rodrigo Maia, viu-se também o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, presidente em exercício nesse momento, apoiando justamente uma composição, a importância da Câmara nesse processo todo, coisa que o próprio presidente Jair Bolsonaro sempre fez menção de citar também. Aliás, o Rodrigo Maia é aliado de Jair Bolsonaro nesse momento, mas tudo isso, essa conversa toda, esse disse-me-disse, a discussão via redes sociais e tudo mais, fez com que aumentasse a atenção dos investidores, uma preocupação de que a reforma da Previdência, que até o momento não tem ainda um relator na Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente o primeiro passo para o andamento da reforma, fez com que os investidores ficassem em compasso de espera, mas não só em espera, como a gente viu tempos atrás. Na verdade, extremamente preocupados, e a gente viu hoje uma queda expressiva do Ibovespa, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Está aqui, olha, o Ibovespa hoje caiu 3,10, fechou com queda de 3,10%, a 93.735 pontos. Para você ter uma ideia, essa foi a oscilação do Ibovespa, de 96.724 no dia, que abriu evidentemente com isso, a mínima de 91.379.
Esses 91 mil foi o pior momento da Bolsa, conseguiu se recuperar um pouquinho justamente por causa dessa movimentação, tanto de líderes partidários simpáticos ao governo, quanto realmente do próprio governo, dizendo que sim, que não é exatamente tudo isso, que o problema não é tão grande, que vai se resolver politicamente as questões e, portanto, a reforma vai andar. Mas até lá o estrago já estava feito aqui na visão dos investidores. Na semana, a queda do Ibovespa é de 5,45%, ou seja, uma desvalorização do Ibovespa em mais de 5%. É a maior desvalorização desde agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, vamos lá, a gente tinha tido a greve dos caminhoneiros, um fato forte na economia brasileira em maio, e nós estávamos em pleno período eleitoral. Desta vez o governo já tomou posse, a reforma da Previdência já está no Congresso e foi exatamente essa confusão política, esse momento político conturbado, ou pelo menos com declarações enviesadas de uma parte e de outra, que geraram exatamente esse problema no Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha nas ações aqui para a gente compreender claramente. A gente vê aqui, são todas essas 4 ações, eu vou mostrar a Petrobras em separado, mas vale Banco do Brasil, Bradesco e Itaú fazem parte do que a gente chama do peso pesado do Ibovespa. Todas elas tiveram queda expressiva, que a Vale, que tem o maior peso, tem o segundo maior peso do Ibovespa, caiu 1,65%. Itaú, que tem o maior peso como ação individual, caiu quase 3%. Bradesco também, que tem importância muito forte no Ibovespa, 3,53% de queda. E Banco do Brasil, que é uma estatal, 5,44%. Vamos lá, falando de estatal, vamos dar uma olhadinha na Petrobras, queda também muito pesada. As 2 ações da Petrobras negociadas aqui na Bolsa são acima de 10% de peso no índice. Queda de 5,46%, a Petrobras hoje é R$ 27 reais a ação. Nós estamos falando de um Ibovespa, vamos só retomar essa tela aqui porque é importante. Nós começamos a semana falando de um Ibovespa que tinha superado pela primeira vez na história os 100 mil pontos. Está aqui, está terminando a semana a 93.735 pontos, justamente pelos resultados de ontem e de hoje. Ontem nós tivemos claramente uma percepção dos investidores, dado o momento de que parte dos investidores e parte do Congresso não entendeu, não gostou do projeto de reforma da Previdência dos militares e também o adiamento de quem poderia redigir exatamente, quem redigiria toda essa reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, o relator da reforma da Previdência na comissão. Estava marcado para ontem, quinta-feira, a indicação desse deputado. Na verdade, vai ser só na semana que vem e agora com toda essa turbulência. E hoje também, evidentemente, com toda essa discussão que a gente percebeu que piorou. Mas vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho mais, porque o dólar também teve uma alta expressiva aqui. Alta hoje de 2,69% a R$ 3,90. O dólar oscilou, praticamente nós estamos vendo aqui 3,85 a 3,90, hoje entre a mínima e a máxima. Na semana, a moeda norte-americana se valorizou 2,10%. Daqui a pouco a gente fala sobre o orçamento contingenciado, porque hoje teve um novo leilão aqui na Bolsa, um leilão que arrecadou mais de 200 milhões de reais ao governo. Você acompanha imagens aí do leilão, que foi hoje de manhã aqui na B3. O leilão arrendou 4 terminais de portos ao valor exato de 219 milhões e 500 mil reais. Foram 3 áreas do porto de Cabedelo, na Paraíba, e uma em Vitória, no Espírito Santo. Os vencedores agora terão de investir 199 milhões de reais na modernização da infraestrutura dos portos. Bom, a gente viu claramente aí que o leilão foi um sucesso também, se junta ao leilão da semana passada, que a gente viu também que teve um ágio excepcional, ou seja, por esse aspecto a economia brasileira está indo muito bem. A crença muito clara dos investidores na economia brasileira nesse aspecto. O problema é a política interferindo nesse momento de forma negativa à economia. O BNDES lançou hoje uma linha de crédito para as micro e pequenas empresas. O banco está de olho justamente na retomada da economia, tá vendo? Mais uma linha de crédito aqui justamente para um setor que precisa de recurso para poder fazer o país crescer mais. Nós estamos falando de uma área que gera muito emprego, micro e pequenas empresas. A Vanessa Casalino conversa conosco em São Paulo e tem detalhes desse lançamento hoje do BNDES. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Justamente, as micro e pequenas empresas respondem por mais da metade, 55% dos postos formais de trabalho no país, o que equivale a 18 milhões de empregos com carteira assinada. E, apesar disso, são as que mais sofrem com a restrição de financiamentos. A nova linha de crédito lançada hoje pelo BNDES pretende ser mais simples e mais ágil.
Vamos às regras. O limite é de R$ 500 mil por cliente a cada 12 meses. Prazo máximo é de até 60 meses, com até 2 anos de carência. Vão ser 3 opções de juros: TLP, taxa de longo prazo, taxa Selic ou taxa fixa do BNDES. Além da taxa, vai ser preciso remunerar o BNDES e o agente financeiro. Com isso, o banco estima que os juros totais fiquem em torno de 1,3% ao mês, na maior parte dos casos. O crédito vai ser oferecido por meio de agentes financeiros credenciados. As empresas interessadas podem procurar diretamente esses bancos ou acessar o site do BNDES, bnds.gov.br, e solicitar. Pelo canal do BNDES, os pedidos são encaminhados a um ou mais bancos repassadores, selecionados de acordo com perfis e necessidades do tomador. A expectativa do BNDES é de que a demanda chegue rapidamente a R$ 1 bilhão, valor que pode ser aumentado. De acordo com a instituição, os recursos estão sendo realocados das grandes para as pequenas empresas e o foco é justamente a geração de empregos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, nós estamos falando em retomada da economia, isso passa pela qualidade da água. Hoje é o Dia Internacional da Água e quando a gente fala em qualidade da água, a gente fala em despoluição de rios, de mares e melhora do saneamento básico do país. No Dia Internacional da Água, a falta de saneamento tem sim, além do impacto humano, ou seja, de pessoas que ficam doentes com problemas de saneamento, tem impacto econômico, o custo elevado econômico para o país, além de deixar de ganhar dinheiro com rios, por exemplo, que são despoluídos. Eu falei sobre tudo isso hoje com o Samuel Barreto, da Nature Conservancy, que você acompanha a entrevista agora aqui no Cenário Econômico. Samuel, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico uma vez mais. Eu me lembrei hoje das conversas recentes que tivemos aqui no programa, aliás, acho que a última foi no ano passado. E uma coisa que ainda me chama a atenção é, eu não vou dizer pouco caso das pessoas em relação ao saneamento básico, quando a gente fala de água. Parece que água poluída ainda não mexe com as pessoas, ainda não as sensibiliza, não se vê grandes transformações no comportamento das pessoas na hora de protestar com relação à água. Mas se eu falo de natureza, de conservação da água, as pessoas se mobilizam, mas uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Por que você acha que isso ainda acontece, essa, digamos, falta de percepção entre uma coisa que está conectada à outra, mas as pessoas não veem essa ligação? Talvez, Piotr, por essa primeira ideia de que é um recurso que não vai faltar, que tem um recurso em abundância aqui no Brasil, e por talvez não relacionar essa interdependência, algo que afeta diretamente a qualidade de vida da sociedade. Para cada dólar que a gente deixa de investir em saneamento, a gente gasta 4 vezes mais da pior forma possível, com as pessoas doentes dentro de um hospital. Tem um dado, inclusive, do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, que o Instituto Trata Brasil sempre sistematiza muito bem, que mostra que metade da população que vive no Brasil não tem ainda acesso à coleta de esgoto, a tratamento de esgoto. E 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. A consequência disso é o impacto na saúde das pessoas, o impacto na saúde das bacias hidrográficas, um comprometimento das atividades também produtivas e econômicas. Então é preciso talvez mexer com aquele lado da cabeça que seja o lado mais racional, porque às vezes parece que não adianta só apresentar os números para engajar a sociedade, para que a gente possa fazer uma força de mudança, de transformação. E talvez nessa semana que a gente está aqui falando sobre o Dia Mundial da Água, com todos os desafios, né, mais de 4,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à coleta, a tratamento de esgoto, possa ter alguma inspiração para mudar essa chave e não só fazer a sua parte, mas também cobrar para que o governo faça a sua, porque do jeito que a gente vai, talvez não seja nesse século ainda que a gente supere esses desafios de saneamento no Brasil. Ou seja, eu não tenho essa noção de prioridade. Até as pessoas compreendem a água que tem que sair da torneira para terem meramente a questão da sobrevivência, a água é fundamental, mas elas não se preocupam com a água que sai da casa delas, ou seja, o tal do esgoto, quanto mais longe da minha casa, melhor. Mas não tem muito mais longe da casa de alguém, porque as pessoas viajam, as pessoas se locomovem, atravessam um rio poluído, praias, e vão à praia poluída que tem uma placa lá imprópria para banho, e aí o sujeito vai um pouquinho mais do lado e se fez sol, a praia foi ótima. É um pouco desse ativo que fica encalhado, né, Piotr? Desde o impacto da saúde das pessoas, como esse caso que você falou das praias. Agora, no último verão, a gente viu aqui em Ilhabela
praticamente todas as praias impróprias para o banho, porque tinha contaminação por esgoto. Então você vai tendo os ativos encalhados. Você tem aquilo, mas não pode usufruir. Então é preciso inverter essa lógica, é preciso que essa seja uma pauta prioritária. O investimento em saneamento no Brasil significa 2 planos safras. Então não é possível que a gente não consiga superar esse desafio. E os investimentos, eles não vêm sendo mantidos, ele vem reduzindo o investimento em saneamento. Só que, de novo, não é que a gente está economizando, a gente vai gastar mais. Lá no hospital, com as pessoas doentes, com custo social, os dias que as pessoas deixam de trabalhar, o custo de recuperação dos rios, basta ver o que a gente está ainda passando aqui com o Rio Tietê em São Paulo, com todos os avanços que há que se falar, ainda um desafio enorme para ter esse rio, talvez novamente um dia devolvido à cidade. Interessante porque a questão da natureza, e você é um ativista da área e acompanha isso de perto, é impossível que você não tenha pessoas e não faça grandes grupos de pessoas defendendo a natureza. E aí nós estamos falando de curso d'água. O Brasil é um país privilegiado nessa área. Me lembro da outra vez que você esteve aqui, a gente estava falando de problema de escassez. A gente falou, por exemplo, da cidade do Cabo, que estava a coisa de 20 dias de simplesmente decretar estado de emergência absoluta e não ia ter água na torneira para se falava o dia zero lá, né? O dia zero, pois é. Mas aí eu me lembro que quando a gente estava enfrentando o problema de seca aqui em São Paulo, eu me lembro de um especialista que falou assim, poxa, você sabe qual é a vazão do Rio Tietê? Embora seja um rio calmo, tranquilo, a vazão do Rio Tietê, se tivesse em condições, alimentaria boa parte da cidade de São Paulo. E é uma água que passava, que ninguém via, que era, na verdade, apenas um canal de esgoto, o que é lamentável por todos os aspectos. Ou seja, a lógica que se tem hoje e a preocupação que se tem com a escassez, às vezes a solução está muito mais próxima do que se imagina. Sem dúvida. Na verdade, quem vinha de fora do Brasil, né, não conseguia entender como que a gente estava passando por um processo de escassez. Exatamente, passando pelos rios Pinheiros, Tietê, a represa Billings, né, é o tal do ativo encalhado. Está lá, mas com pouca finalidade. E tem uma coisa interessante, né, Piotr, quando a gente fala de saneamento, porque no Brasil não tem pena de morte para as pessoas, mas tem pena de morte para os rios, porque os rios são classificados em classe especial até classe 4. Para todo mundo entender, classe 4 é o Rio Tietê aqui em São Paulo, passando pela capital, um rio morto. Então, é possível você classificar os rios em rios de classe 4. A gente acha que essa seria uma categoria para ser superada, não existe mais. E tem experiências, né, porque a boa prática mostra que ao manejar a bacia hidrográfica de uma maneira adequada, é o segredo para você ter disponibilidade, é o segredo para você superar os desafios de escassez, de conflito. E tem aqui um rio perto, inclusive, de São Paulo, o Rio Jundiaí, que por meio de lideranças, muito esforço, governança, a reunião de atores do poder público, da sociedade civil, da iniciativa privada, fez a ascensão do rio, o ressuscimento. Tirou o rio de classe 3, de classe 4, um rio morto, para um rio de classe 3. Seria como sair da Série D do Campeonato Brasileiro para ir para a Série A. Ou seja, melhorou a qualidade de água do rio e aquela melhoria possibilitou, durante a crise hídrica, alguns municípios poderem voltar a utilizar essa água para o abastecimento. Samuel, além dessa questão óbvia de que se eu tenho um rio que não é poluído e, obviamente, a água tem um tratamento mais barato e as pessoas têm acesso à água melhor porque eu tenho saneamento básico, porque se eu não tiver saneamento básico o rio vai continuar poluído, é uma questão simples, o esgoto vai ter que ir para algum lugar e o rio fica numa baixada, é uma questão meramente de hidrografia. Vamos lá. Tem um aspecto econômico, os europeus contabilizam lucro quando eles vão lá e resolvem um problema de um rio. O Brasil quer aumentar o turismo dele, isso está muito claro, é uma meta. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro falou isso na reunião de Davos. Mas como é que eu consigo resolver isso se eu tenho uma costa gigantesca de mar e praia, lindos por sinal, praias lindas, mas eu tenho um problema de esgoto na praia. O Rio de Janeiro sofre hoje com o problema da Baía da Guanabara, que é uma das mais lindas do mundo, mas não é a mais linda porque está poluída. Eu tenho a maior cidade do país, mais desenvolvida, que tem 2 rios poluídos atravessando a cidade. Como é que eu mexo nisso? Porque eu costumo medir se a cidade é boa quando eu vou para o exterior, ou mesmo aqui no Brasil, se tem calçada boa para andar e se o rio não é poluído. É a minha métrica rápida para entender se a qualidade de vida lá é boa. E por esse padrão nós não estamos bem.
Estamos muito distante, né? Então é preciso ter prioridade, assumir os investimentos que são necessários, ter um esclarecimento junto com a sociedade e colocar isso na mais alta prioridade. Isso deve ser um assunto de interesse nacional, é um assunto estratégico para o país, porque ele envolve diversas áreas. É o turismo, é a agricultura, é a navegação, é a geração de energia, o abastecimento público, enfim, é um assunto que envolve diversas áreas que movimenta uma série de atividades econômicas. Então é preciso agir de forma também estratégica e prioritária. Precisa definir orçamento, precisa manter isso ao longo dos governos, porque não é um desafio que vai ser superado em apenas 4 anos, em 8, então é preciso ter continuidade. Agora nós temos alguns exemplos, esse do Rio de Jundiaí, bons exemplos, esse do Rio de Jundiaí é um deles. No Rio de Janeiro, na Lagoa de Araruama, eu conheci a lagoa completamente limpa. Aí, depois de um período, em 2001, por um acaso, voltei a trabalhar naquela região e não conseguia reconhecer a lagoa completamente poluída. Ali nós desenvolvemos um trabalho, tinha um consórcio ambiental Lago São João, que depois virou um comitê de bacia, nessa plataforma coletiva de ação com governos, iniciativa privada, sociedade civil, conseguiu alterar o contrato de gestão das companhias de saneamento, antecipando a coleta do esgoto. Naquele período teve um dos maiores investimentos per capita em saneamento. Aquilo começou a melhorar a qualidade de água da bacia, junto com uma outra intervenção, permitiu a troca de água do mar com a lagoa, começou a voltar o camarão, começou a voltar o peixe, começou a ampliar a balneabilidade, começou a retomada da atividade pesqueira, do turismo e mais ou menos entre 2009 e 2010 aumentou em mais de 40% a atividade econômica naquela região, mostrando como você rompe um ciclo vicioso criando um processo virtuoso e uma coisa puxando a outra. A qualidade de água, o saneamento, a melhoria da qualidade de vida, a atividade econômica, a geração de emprego. Então, para chegar nisso, é preciso ter prioridade, é preciso também ter uma pressão da sociedade para cobrar dos nossos governantes essa agenda. Bom, o exemplo está aqui dentro do Brasil. O problema e a solução a gente conseguiu enxergar dentro do país. Exatamente. Ou seja, dependemos só de nós mesmos para melhorar essa situação. Exatamente. Eu diria que isso é um privilégio, depender de si próprio apenas, não é? E buscar as condições necessárias. Se for de investimento, mas a boa notícia é que também tem investimento disponível para isso. Precisa colocar a prioridade política nessa agenda. Colocar isso na agenda. Exato. Na agenda, inclusive, da reivindicação das pessoas. Completamente. Samuel, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu falo que o Ministério da Economia, explica um pouquinho melhor, decidiu contingenciar quase 30 bilhões do orçamento deste ano, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, o governo refez as contas deste ano entre receitas e despesas e decidiu contingenciar agora quase 30 bilhões de reais. Vamos lá. O valor exato é 29 bilhões 792 milhões de reais. Isso é mais ou menos o que eles chamam de bloqueio do orçamento agora em 2019, no começo do ano, para saber exatamente o que vai acontecer. A previsão do PIB também foi rebaixada, e isso é uma razão justamente de uma diminuição de receita de 2,5% para 2,2%. É uma previsão do Ministério da Economia. A inflação também de 4,2% para 2,8%, então quer dizer, na verdade um pouquinho acima, é 3,9% a inflação aqui, a nova previsão do governo. Vamos lá, a previsão menor de receita está aqui, o governo explica que vai ter, ele não está contando com a privatização da Eletrobras, embora queira fazer este ano, mas tirou isso do orçamento, uma queda com impostos, porque se eu tenho um crescimento da economia menor, a arrecadação do INSS também menor, e royalties de recursos naturais, embora vá ter um pouco mais com relação especificamente ao petróleo. Bom, para encerrar o programa de hoje, uma nota. O programa Cenário Econômico, este programa e a TV Brasil receberam o troféu Marketing e Negócios Empreendedores de Sucesso, promovido há 27 anos na categoria Mídia, pela Associação dos Empresários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mercosul. O prêmio foi entregue na noite da última quarta-feira, aqui em São Paulo. Você acompanha um trechinho dessa entrega. Para mim, o prêmio é justamente uma visão de futuro. Eu espero que cada um que está aqui sendo agraciado, eu suponho que seja essa a mentalidade de quem premia, continue fazendo o que já fizeram e façam melhor. Este país, e me permitam que sou estudioso da sociedade brasileira há pelo menos 2 décadas de forma mais intensa, talvez nunca na história precisou tanto que os brasileiros verdadeiramente se envolvessem com o país. Somos hoje, e me permitam insistir nesse ponto, a geração que pode realmente fazer a virada, a inflexão
do país do futuro, que começa no presente. O futuro, semanticamente, sabemos todos, é só uma consequência do presente. É o dia seguinte do presente. O presente é hoje. Obrigado pela generosidade do prêmio uma vez mais. Boa sorte a todos. Viva o Brasil! O cenário econômico que foi premiado pela Associação dos Empresários do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mercosul existe porque a TV Brasil decidiu fazer o programa, porque a produção se empenha em fazer diariamente e porque você está conosco. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, pelo prestígio que nos dá diariamente com a premiação aqui, com o prêmio da sua audiência. Bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, às 7h, na esperança de que os políticos compreendam que um suspiro lá provoca uma queda gigantesca aqui na economia, no Ibovespa. Boa noite, bom final de semana, até segunda.